Bom dia a todos e a todas que sintonizam esse canal precioso de saúde em tempos de pandemia. Está chovendo por aqui, não sei por aí pelo interior como é que está, mas por aqui chove, o tempo está mais escuro, mais nublado. E eu espero que a iluminação esteja interessante aí, que esteja dando para ver pelo menos um pouco, né? Nosso tema de hoje é tristeza e depressão. Afinal, Miguel, por que você escolheu esse tema para essa aula de hoje? Por um motivo muito simples, né? Temos sido constantemente perguntados sobre pacientes usuários do SUS, especialmente do Saúde da Família, sobre questões ligadas à tristeza e depressão. Então, nos parece que, de uma forma muito frequente, esses dois quadros comparecem nos serviços de saúde, né? Então, pessoas com tristeza excessiva, pessoas que se dizem deprimidas e pessoas até que tomam remédio contra a depressão e se mostram resistentes ao efeito desses remédios. De sorte que vamos começar a conversar sobre isso nessa aula de hoje e é capaz que em outros momentos a gente vá adiante, né, e até aprofunde mais. Mas, por enquanto, é melhor que nós comecemos com uma espécie de introdução, de tal modo que dessa introdução nós possamos aprofundar raízes no conhecimento desses dois quadros, de tal maneira poder ajudar muita gente que procura os postos de saúde, o Saúde da Família e outros integrantes da rede básica ou da atenção básica em saúde, do SUS, para que essas pessoas que procuram possam ser melhor atendidas. Esse é o objetivo, né? Sempre foi. Então, vamos lá. Tristeza e depressão, primeiro slide. Afinal, o que é tristeza? É uma grande pergunta. Esse tema da tristeza está presente em muitas letras de música e até na literatura, né? Especialmente no tempo do romantismo, a tristeza era muito citada. Não faz muito tempo se cantava a tristeza com uma certa dose de romantismo, com uma certa dose de poesia, de lirismo. A tristeza, então, comparecia em muitas letras de música e na literatura, de maneira a fazer com que muitas pessoas lessem. Os tristes. No passado, a tristeza foi estilo, uma espécie de charme. Eu tinha um amigo que tinha um fraco por moças tristes. Ele ia a uma festa e na festa ele ficava de olho para enxergar a moça triste. Quando ela via a moça triste, mas ele se apaixonava na mesma hora. Gostava da moça triste, expressão tristonha. Numa série de TV, e foi literatura muito vendida há alguns anos atrás, uns 8, 10 anos atrás, aqueles vampiros, né, o alvorecer, o entardecer, eclipse, etc., eram todos personagens muito tristes, principalmente o protagonista, que era um sujeito de olhos tristes, expressão triste, e as moças se apaixonavam por ele na mesma hora. Diziam que era muito bonito, que a expressão dele era uma expressão cativante, etc, etc. E eu fui ver a tal série, e li um pouco da literatura, e o rapaz era triste mesmo. Tristeza como charme, tristeza como atrativo. Olha só, né? Antes do surgimento do termo depressão, a tristeza era chamada de melancolia. E assim também aparecia a tristeza como melancolia. Em muitas letras, em muitos romances, né? As pessoas eram melancólicas, né? Derivado daquele termo grego antigo que considerava que a bilis negra era o sintoma de uma tristeza muito grande, a melancolia. Em um artigo
na revista Interpasse, dois autores que eu achei assim, interessantíssimos, o Brant e o Gomes, consideram a tristeza como produto de uma perturbação de vida, uma perturbação existencial. Eles consideram que a tristeza é uma espécie de fracasso profissional ou amoroso, uma traição ou doença crônica inesperada, um reconhecimento não obtido ou desejo não correspondido. E estas coisas, esses sentimentos, estas percepções, essas sensações, né, vinham como produto de uma paz perturbada, de uma vida perturbada, de uma existência perturbada e até conturbada. Os autores prosseguem dizendo que essas sensações, estes problemas, essas perturbações, essas sensações, sempre era o fio do pavio detona-dor da tristeza humana. Isolamento, mutismo, lágrimas contidas ou derramadas, são dimensões reconhecidamente culturais, né? E pertencem ao campo, ao vasto campo das tristezas. E os autores dizem que essas manifestações eram e são comuns. Concordo com ele. De fato, há muita coisa na vida que se vive que dá tristeza, né? A Covid é uma tristeza, né? A pandemia que vivemos, claro, causa vários tipos de tristeza. A estagnação econômica do país sempre trouxe muita tristeza no seu desemprego, baixa renda, fome. Nunca tivemos tantos famintos no Brasil. Contemplar esse quadro dá muita tristeza. Às vezes, pessoas confinadas em casa, muito susceptíveis, muito vulneráveis, sem poderem sair, sem poder frequentar os lugares que já frequentaram, sem poder viver o que já viveram, sentem uma tristeza muito grande, uma tristeza infinita pelos que estão perdendo da vida, confinados que estão em suas casas. Claro que muita gente não faz isso, e vai com muita alegria às baladas e às reuniões festivas, e às aglomerações, né, ruidosas. E o resultado todo mundo conhece hoje, que é um aumento das internações e das mortes por essa doença tão traiçoeira, tão estranha, tão invasiva, tão destrutiva, que é a doença Covid-19. Né? Nós estamos muito tristes com isso. Então, a tristeza é fato comum na vida, dizem os autores. Eu concordo. A tristeza é inevitável. Também concordo. A tristeza é uma perturbação da vida, na sua paz, no seu equilíbrio, na sua dimensão feliz, né? É uma perturbação, às vezes, profunda. Concordo com os autores nesse sentido, né? Mas faz parte. Ficar triste faz parte. Permanecer na tristeza, não. Sentir tristeza, perceber a tristeza no outro, vivenciar tristezas é próprio da aventura humana nessa vida. Viver também é entristecer-se. Mas não é só isso. Também é amar, também é aprender, também é brincar, também é se divertir, também é lutar, também é trabalhar e produzir. Muita coisa. A vida é muita coisa. Mas tristezas na vida coincidem de ser ou de estarem presentes, essas tristezas, em momentos muito marcantes. Quando perdemos alguém, ficamos muito tristes. É um momento marcante, o momento da perda. Uma pessoa que perde o seu emprego, o seu meio de vida, tem aquilo guardado para o resto da vida. É muito marcante. E o interessante é que a tristeza permanece na lembrança. Conversando com pessoas, porque eu sou clínico, né? Conversando com pessoas que sofreram grandes perturbações na sua vida, na sua paz, na sua existência normal, elas sempre se lembram de coisas passadas recentemente ou há muito tempo atrás e a mesma tristeza, o mesmo afeto de tristeza comparece na fala, nos olhos, na expressão
Portanto, a tristeza é um integrante da vida, é um aspecto da vida, é um atributo da vida que, uma vez tendo acontecido, não cessa mais. Coisas tristes que vivemos, sempre vamos lembrar delas com tristeza. Aliás, com muita tristeza, às vezes, como nas perdas pela Covid neste ano, né? Agora, temos encontrado uma tristeza particularmente preocupante, né, por essa questão que é ligada à desesperança, né? As pessoas, num tempo mais difícil, como esse que estamos passando, que tem que lutar muito pelo pão de cada dia, que tem que lutar muito por seu lar, por suas famílias, são pessoas que estão manifestando uma desesperança tão grande que existe já sensivelmente um aumento não só dos suicídios, mas da tendência ao suicídio, daquela experiência de ter o suicídio como saída, ter o suicídio como alguma coisa plausível, alguma coisa aceitável. Muita gente corteja, né, o suicídio como algo bom para elas. Tal é a tristeza que vivem nos dias de hoje, e antes também isso acontecia, né? De tal maneira que esse tipo de tristeza que leva à desesperança nos preocupa. E talvez esse tipo de tristeza seja aquele que leva muitos clientes, muitos usuários à procura de ajuda na saúde pública, né? Elas não estão propriamente doentes, mentalmente falando, né? Mas elas estão muito tristes, dando a entender que perderam a esperança numa saída, num ponto de segurança, num ponto de referência, na expectativa de viverem de novo momentos felizes. Então, a perda dessa esperança produz uma tristeza muito preocupante e que vale a pena a gente se debruçar sobre ela para aprender mais e poder ajudar mais, né? Então, tristeza é isso aí. Vamos adiante? Agora, depressão, que a depressão faz parte também da temática, né? A depressão já é alguma coisa que nos coloca numa situação mais sem saída, né? O DSM-5, que é o nosso manual estatístico de doenças que os americanos criaram, né? Traduzem a depressão que merece a atenção como transtorno depressivo maior. E o manual apresenta 5 sintomas, né, obrigatoriamente presentes, né, e destacam o sintoma 1 e o sintoma 2 dessa lista como aqueles que são garantidores, afiançadores de que existe uma depressão vivenciada naquele momento pela pessoa que é entrevistada, né? E os sinais que o DSM-5 apresenta são esses aí que vocês podem ler no vídeo, né? Humor deprimido na maior parte do dia e em quase todos os dias. Interesse ou prazer marcadamente diminuídos em relação a todas as pessoas, ou quase todas as atividades, quase todos os dias. Perda ou ganho de peso significativo. Insônia ou sono excessivo quase todos os dias. Agitação ou lentidão psicomotora quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentir-se sem valor ou com culpa excessiva quase todos os dias. Habilidade reduzida de pensar ou se concentrar quase todos os dias. Veja o tanto de quase que aparece aí. Pensamentos recorrentes sobre morte, pensamentos suicidas sem um plano, tentativa de suicídio ou plano para cometer suicídio, tudo isso faz parte da depressão. Mas se você for realmente mais rigoroso, mais rigorosa, você vai perceber que estes sinais também estão presentes na tristeza.
Isso a gente vai discutir daqui a pouco, né, mais aprofundadamente, essa semelhança entre depressão e tristeza. O DSM-5 chama a atenção para o número 1 e o número 2 dos sintomas, né? Humor deprimido na maior parte do dia ou quase todos os dias. E interesse ou prazer marcadamente diminuídos em relação a todas ou quase todas as atividades, quase todos os dias. Então, segundo o manual, estes dois sinais estão presentes, dá uma segurança maior àquele que aconselha, ou que orienta, ou que medica, no sentido de indicar que se trata de uma depressão. Eu destacaria, por experiência própria, esse item que fala de energia, né? Onde é que ele está lá, né? Agitação ou lentidão psicomotora não é, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, né? A pessoa que se diz depressiva ou é reconhecida como depressiva, invariavelmente queixa-se de perda de energia, não tem forças para conviver, não tem forças para se interessar por nada, não tem forças nem para dormir ou para acordar. Veja só, a pessoa vive uma espécie de ausência de energia que nada repõe. Alimentação não repõe, sono não repõe, exercícios não repõem. E a pessoa diz: não tenho forças para trabalhar, não tenho forças para cuidar da minha família, não tenho forças para fazer isso ou aquilo que é necessário que faça. Enfim, essa perda de energia é uma queixa muito comum em quase todos aqueles que se dizem ou que são diagnosticados como depressivos, né? É bom pensar nisso. Vamos adiante. Aí temos que fazer algumas considerações. A primeira que eu faço é essa: há uma tendência generalizada no país, nosso país, de considerar todo e qualquer mal-estar subjetivo ou psicológico como algo a ser medicalizado. Então, depressão e antidepressivos, ansiolíticos, neurolépticos, etc., até antipsicóticos, andam juntos. Então, se a pessoa é diagnosticada pelo manual ou por um questionário de entrevista que médicos costumam usar, né? Até psicólogos também usam. Se esse questionário apontar os sintomas que descrevemos no slide anterior, então a primeira providência é pensar em medicação, no antidepressivo. Nos mais avançados, nos menos avançados, nos mais caros, nos mais baratos, mas não só em antidepressivos. Eles também pensam em ansiolíticos, porque acham que, e isso é verdade, que na depressão a ansiedade está muito presente, né? Soníferos, né? Muito soníferos, se a pessoa por acaso está muito agitada, se a pessoa está psicomotoramente muito né, agitada, e se pensa até em antipsicótico, porque, quem sabe, né, a depressão é produto de uma psicose, a psicose depressiva, existe esse diagnóstico, né, psicose depressiva, então o antipsicótico vai resolver. Em todo caso, vai se tentando medicar a pessoa de tal forma que, sendo depressão, a ser medicado o caso. Agora, eu não, né? Muita gente faz uma crítica a isso, né? Os antidepressivos são consumidos indistintamente. Essa é a crítica que fazemos. Segundo a revista Veja Saúde, a Organização Mundial de Saúde informou recentemente que a população brasileira é a mais deprimida da América Latina. Não é nem América do Sul, é América Latina. Então, é a mais deprimida, né? Veja só, um levantamento realizado pela Sul América afirma que em 6 anos houve um salto de 74% no número de antidepressivos adquiridos pelos segurados desta operadora de seguros.
foram 35.453 unidades em 2010 contra 61.859 em 2016. Então, a América Latina será campeã entre todos os continentes, entre todos os deprimidos, né? A América Latina será campeã de consumo de drogas é realmente alguma coisa preocupante. Esse levantamento é um levantamento que aparece em outras publicações, né? E esse salto de 74% é realmente verdadeiro, porque vende-se antidepressivos, apesar de serem receitados, mas vende-se como se vende analgésico, como se vende vitaminas, como se vende tonificantes. Quer dizer, o consumo tão exagerado de antidepressivos, tornando a América Latina a primeira campeã mundial de consumo de drogas, né, indica que esse diagnóstico não está bem feito. Esse diagnóstico tem problemas. Um diagnóstico tão generalizado, um diagnóstico tão espalhado, tão geral, não pode estar certo, né? Há algum exagero nisso. E exagero ruim, né? Não tem exagero bom, mas esse exagero é particularmente ruim, porque se trata de droga, se trata de remédio, se trata de produtos que têm efeitos colaterais, e se trata de remédios que causam modificação no comportamento, no funcionamento mental, e quem conhece bem o efeito dos antidepressivos sabe que numa certa fase a pessoa fica muito mais suscetível ao suicídio com o remédio do que se não estivesse tomando remédio. Até as bulas dos antidepressivos recomendam que quando a pessoa estiver mais animada, mais agitada, mais instada, né, nas suas ações, né, pelo remédio, é preciso ficar de olho na possibilidade de suicídio. Todas as bulas de antidepressivos alertam sobre isso. Então, fazemos essa consideração. O fato de que o consumo tão indistinto, tão generalizado de depressivos entre nós, né, é sinal de que alguma coisa não vai bem no diagnóstico, na condução do tratamento, né, na própria visão que se tem do que seja depressão. Vamos adiante? Bem, se a coisa não é muito bem vista, há que se fazer uma crítica, né? Há que se transformar essa percepção numa crítica. A crítica que eu achei mais interessante foi do autor que eu já citei, né? Dos autores, o Brant e o Gomes. Eles dizem que aspectos de vida antes considerados normais são patologizados, tanto os de caráter reativo a condições de adversidade de vida, como a transformação em risco de situações inevitáveis. Por exemplo, ser mulher, estar na menopausa, ter TPM ou estar na andropausa, além de estar em uma faixa etária ambígua, que é considerada como um fator de risco e que inclui a infância, a idade adulta e a velhice, isto é, qualquer momento da vida de todo ser vivo, torna o indivíduo portador de risco de ter depressão. Eu diria mais do que os autores. Eu diria que ninguém escapa. Teve uma tristezinha, é depressão. Teve um mal-estar, é depressão. Chegou no final do mês, não teve dinheiro para pagar os boletos, entra em depressão. Brigou com a família, depressão. Está com dificuldades de entender seus sentimentos com relação ao seu par, tome depressão. Né? Tem uma dor de cabeça que não para, que todo dia vem e a pessoa fica mais triste, depressão. Né? Está ganhando pouco, depressão. A Covid não vai embora, depressão. Né? Não tem roupa para vestir para uma festa chique, depressão. Então, tudo foi patologizado, porque depressão é patologia, é doença que faz sofrer.
E eu repito aqui o que os autores disseram, né? Que tanto os de caráter reativo, né? Está falando de aspectos da vida, tanto os de caráter reativo a condições e adversidades de vida, como a transformação em risco de situações inevitáveis, ser mulher, estar na menopausa, ter TPM ou estar na andropausa é fator de risco para todo mundo. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a questão da mulher aparecer aí mais de uma vez, né? A própria palavra mulher, depois menopausa, depois TPM, é porque nas estatísticas fornecidas, o gênero que mais adoece de depressão é a mulher. Então, é mulher e tem duas daquelas, ou mais daquelas queixas da lista, é depressão na certa. Eu não sei se a coisa é bem assim, não. Porque hoje em dia já foi para o brejo, já foi para o beleléu, aquela história de que mulher é um sexo frágil. Hoje se sabe que não, né? Muito mais do que o homem, a mulher é resistente. Para vocês terem uma ideia, uma estatística que resiste ao tempo, e eu trabalhei com isso, eu garanto que é assim mesmo, cada 10 pessoas que têm problemas de saúde mental, de cada 10 pessoas, 7 são homens. Apenas 3 são mulheres. Isso assim, estudado, contado, verificado. Tem problema de transtorno mental? Então, a chance de ser homem é muito maior do que sendo mulher. Agora, a depressão, como descrita pelos manuais, é um transtorno mental, né, importante. Até o manual trata de maneira mais preocupada e mais detalhada da depressão maior, doença mesmo. Então, se os remédios aumentam tanto em termos de consumo, e se são as mulheres que mais adoecem de depressão, então tem muita mulher muito frágil, mais frágeis que os homens, o que contraria a estatística certa de que os homens adoecem mais que as mulheres. Muito complicado isso. Agora, por que se receitar tanto calmante, antidepressivo, ansiolítico, neuroléptico, antipsicótico a mulheres? Porque as mulheres vão mais aos postos de saúde? Porque procuram mais a ajuda médica, psicológica, social, etc., porque comparecem mais à rede de atenção primária. Então, porque a mulher comparece mais, é mais diagnosticada e parece ser esse gênero mais frágil diante da depressão? É depressão mesmo que a mulher está apresentando? Ou é aflição? Ou é tristeza? Ou é cansaço pela luta do dia a dia de uma mulher, por exemplo, que trabalha 3 jornadas, de manhã, de tarde, de noite em casa. Ainda tem que se levantar de madrugada para fazer comida, para o marido levar, suponhamos, para o trabalho, a marmita. De sorte que cabe uma crítica, tanto no modo como a depressão é diagnosticada, como os comprimidos, os remédios no seu nível de consumo. Cabe crítica, sim. Vamos lá? Próximo slide. Bem, vamos discutir agora as conclusões que chegamos quando problematizamos essa questão. A primeira, né? A medicalização da vida pode ser viciante, alienante da realidade e completamente antiética. Então, as pessoas vão até aos médicos, aos psicólogos, aos postos de saúde, assistência social, porque, na verdade, elas estão viciadas, querem, na verdade, o remédio. Eu soube de um posto de saúde que tinha serviço de saúde mental e, de repente, houve uma alteração no funcionamento desse posto e de outros postos em que
a medicalização, né, para a saúde mental deixou de ser distribuída naquele posto e foi, né, passou a ser distribuída numa farmácia popular ou num lugar apropriado, onde esses remédios eram guardados, armazenados e distribuídos dali. Pois bem, quase 80% das pessoas que frequentavam o posto de saúde específico que visitei saíram e foram pegar remédio diretamente na farmácia. Certa vez, houve uma orientação legal no sentido de que os psicotrópicos fossem trocados. Quem tivesse psicotrópico em casa, antidepressivo principalmente, quem tivesse em casa teria que trazer até o posto de saúde para receber outros, porque aqueles aparentemente estavam vencidos. Mas apareceu gente com um saco de remédio, muito remédio, centenas de remédios, num saco, para trocar. De sorte que estas questões, né, não são muito debatidas nem discutidas, sabe-se lá por quê, né? O fato de que esse pessoal viciado em remédios confunde cuidado em saúde com medicação. Ter a sua dor medicalizada, ter o seu sofrimento medicalizado, ter a sua agonia, né? Ter a sua ansiedade medicalizada é que é a solução. E aí fica uma questão no ar, que é a seguinte: a atenção psicossocial, como é que fica? É psicossocial ou não é? É uma atenção medicamentosa? Porque se for psicossocial, ela terá que, normalmente, se envolver com laços sociais, com questões de família, com questões locais, com questões ligadas àquela comunidade, àquela sociedade, com questões ligadas até ao país mesmo, né? Não há como a pessoa ler um jornal ou ver um noticiário, quando pode ver, sem se entristecer. Agora, isso é motivo para medicar a vida. É a vida que está sendo medicada. O sintoma agora virou vida. A vida de uma pessoa é seu sintoma. Se o sintoma é de ansiedade, de tristeza ou depressão, sei lá, então é motivo para medicar tanto assim? De sorte que, como conclusão, questionamos isso. Se a medicalização da vida é possível de ser minimamente ética. Eu acho que não. Não se medicaliza a vida, mas as pessoas querem a sua vida medicada, assim como querem, por exemplo, drogas, álcool. Então existem as drogas lícitas, as drogas ilícitas, e vai por aí. A cocaína, as drogas lícitas são os medicamentos, o álcool, o cigarro, o tabaco, né, etc. E vem as ilícitas, a cocaína, a maconha, o LSD, as drogas psicodélicas de maneira geral, inclusive os cogumelos, que estão muito em moda agora. Não é? Enfim, medicaliza-se a vida, se coloca droga na vida, para esse efeito aí de alienação da realidade, né? E se a classe de saúde pública adere a essa medicalização da vida, então ela está entrando por um caminho completamente antiético. Não é por aí. Se nós temos uma atenção psicossocial em ação, e psicossocial não é só o CAPS, não. Psicossocial é também o posto de saúde, é também a atenção primária, né? É também aquele cuidado básico que se tem na comunidade. Então, não se deve medicalizar a vida. A gente cuida da vida, não só com remédios, mas com outras coisas que se parecem com cuidado. E o próprio cuidado, claro. A segunda crítica que nós fazemos em termos de conclusão é essa: não existem critérios biológicos seguros que garantam que um diagnóstico de depressão seja de fato correto. Então, não há. O que é depressão? Se você vai examinar a questão do neurotransmissor, né, a serotonina, que seria o neurotransmissor regulador do humor, você não vai conseguir obter uma medida que garanta que a pessoa está deprimida.
Então, se é doença, afeta o cérebro. Se afeta o cérebro, afeta a rede neuronal. Na rede neuronal, a sinapse. Na sinapse, o neurotransmissor serotonina, que, segundo dizem, regula o humor. Né? Nem baixo demais, nem alto demais. Né? Regula, dá um equilíbrio. Agora, não se tem segurança na medição desse neurotransmissor. Não se tem segurança, porque ele muda muito, varia muito. Em pessoas não deprimidas, ele pode ser muito baixo. E em pessoas deprimidas, ele pode ser normal. Então, não há critérios biológicos seguros que garanta que a serotonina é o neurotransmissor cuja ausência causa depressão. Então, precisa um aporte antidepressivo para que essa substância volte a ser produzida com segurança ou com a capacidade de produzir saúde mental para a pessoa. Complicado isso aí. A conclusão, também em forma de crítica, é fazer experimentações medicamentosas em busca do diagnóstico da depressão não pode ser considerado uma boa conduta em saúde mental. Porque se eu não tenho uma medida laboratorial adequada para medir níveis de serotonina, por exemplo, né, além de outros neurotransmissores presentes, se eu não tenho essa condição, ficar testando. Vamos ver, se é depressão, a pessoa vai melhorar com esse medicamento. Se não for depressão, não vai. Se for uma depressão psicótica, a pessoa vai melhorar com o antipsicótico. Se não for depressão, não vai. Quer dizer, experimentações com medicamentos. Melhorou? Melhorou. Então, era de fato depressão porque melhorou com o antidepressivo. Quem garante isso? Era psicose? Sim, era psicose, porque melhorou com o antipsicótico. Quem é que garante isso? O que se deseja, né, e é isso a função, é essa a função da crítica, o que se deseja é que haja muito mais critério, muito mais cientificidade e muito mais humanidade na questão de abordagem de pessoas que dizem ter sofrimento mental. Agora, tudo ser depressão ou tudo ser ansiedade passível de medicamento é meio complicado, é um desserviço à saúde mental. E não é ético, né? A quarta e última crítica que fazemos, à guisa de conclusão, é essa. As condições adversas na vida das pessoas devem ser encaradas como desafios da saúde pública para a construção de políticas de bem-estar e não o contrário. Em outras palavras, se as pessoas sofrem, então uma política de bem-estar muito completa, muito criteriosa, muito bem feita, inclusive, principalmente com a ajuda, o apoio da atenção primária, essa política deve ser feita. E vai desde cuidados primários, por exemplo, com a saúde dos filhos, com o bem-estar da família, com o trabalho, com o lazer, com o estudo, com as amizades, com as relações amorosas, sentimentais, desde esse nível até o nível mais complicado, que é o nível orgânico mesmo. Porque existem pessoas que têm uma organicidade estabelecida, né? Tumores, casos muito frequentes de lesões cerebrais, severas até, né? Que precisam de medicação, né, psicotrópica. Né? No Brasil, infelizmente, ainda o nascimento é muito mal assistido. Vir ao mundo num país como o nosso já é nascer em risco de sofrer algum tipo de agravo. Então, partos mal assistidos, gestações mal assistidas, hospitais mal preparados para a gestante, né? Gestações vividas, gestações levadas a cabo, a termo, de maneira muito imprópria.
tudo isso pode causar danos, tabagismo, álcool, drogas, tudo isso pode causar danos irreversíveis ao tecido nervoso cerebral, de tal maneira a causar transtornos severos. Sim, precisam de medicação, mas todo mundo ser lesionado, todo mundo ter problemas mentais orgânicos, todo mundo ser alvo, objeto de consumo de psicotrópicos fortes, todo o tempo, num aumento absurdo, né, exponencial, todo ano, é muito complicado. Nesse sentido, então, vale a pena chamar a atenção para uma resistência dos profissionais de saúde, dos profissionais da assistência, no sentido de que essa resistência gere, né, um freio, algum tipo de desaceleração disso, dessa patologia social, porque não é mais uma patologia individual de alguém que sofre de ansiedade, por exemplo, mas é uma patologia social, quando massas inteiras são induzidas a usar medicamentos para se sentirem um pouco melhor e não se sentem coisa nenhuma, né? São induzidas a um tipo de sugestão, são sugestionadas a se sentirem melhor e se sentem melhor porque estão tomando o antidepressivo, que se fosse um placebo faria o mesmo efeito. De sorte que essa resistência é preciso que haja, né? Medicalizar o sintoma que realmente existe, precisa de intervenção, é uma coisa. Medicalizar a vida é outríssima coisa. Agora, o que não merece, não pode, não deve, não é aconselhável ser medicado de jeito nenhum é a tristeza, né? Porque a tristeza faz parte da vida. Há uma música que diz: bem-vinda tristeza, bom dia tristeza, mais uma vez eu com você. O Lupicínio Rodrigues, um autor gaúcho muito benquisto, muito aclamado no Brasil antigo, né? Músicas lindíssimas, ele não compunha sem uma dor de cotovelo. Quando ele não tinha ninguém a quem dirigir seus sentimentos, seus afetos sentimentais, etc., ele arrumava, dava um jeito. E ele não era dos mais simpáticos, não. Era um sujeito que não tinha simpatia nenhuma, não tinha charme nenhum, o Lupicínio. Só talento musical, muito talento musical. Pois ele gostava de uma dor de cotovelo para fazer música bonita. E fazia, e o povo gostava. E ele vendia muito disco. Mas ele fazia da tristeza uma profissão. Então, faz parte da vida, sim. A gente tem que tomar cuidado. Tristeza faz parte da vida e deve ser vivida. Não sempre. Se a tristeza dura, é sinal de problemas, muito mais psicossociais do que de doença cerebral. Nem tudo é depressão. Há casos de depressão, sim. Você pode chegar à conclusão que é uma depressão, não só pelo questionário, por alguns sintomas, mas pela história de vida daquela pessoa e porque ela já sofreu em termos de saúde mesmo. Um lesionado, por exemplo, alguém que nasceu com hipóxia ou com anóxia, falta de oxigenação no cérebro. Muita gente passou por isso. Ó, meu filho nasceu roxinho. Minha filha nasceu roxinha, mas graças a Deus depois melhorou, ficou normal. Espera aí, quanto tempo ficou roxinha? Ficou uma semana, um mês. Espera aí, não teve prejuízo não? Normalmente esses casos prolongados de anóxia, de hipóxia, causam lesão cerebral e vão perturbar a vida daquela pessoa por muito tempo. E essas pessoas normalmente vão precisar de medicação. Mas todo mundo precisar de medicação, inclusive para a tristeza, não dá, né? Não é ético. Então, vamos levantar a bandeira, eu acredito nisso, né? De uma saúde mental ou de uma saúde da população em que aspectos de cuidado psicossocial, de cuidado com os grupos, de cuidado com as famílias, de cuidado com as relações sociais, de cuidado com as questões de trabalho, com as questões de sofrimento no trabalho, com as questões de privação mesmo, fome,
desconforto, ausência de lar, abandono, solidão, essas coisas também fazem as pessoas se sentir mal, trazem um mal-estar muito grande. E isso precisa ser encarado pelo poder público, com políticas públicas criteriosas, com políticas públicas construídas em conjunto, até com a população dos sofredores, né? Principalmente com a presença delas, e políticas públicas que possam, de alguma maneira, oferecer diretrizes para a ação do profissional de saúde. É isso aí.